Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre um assunto que chegou aos meios de comunicação do Brasil, que é o grande número de vagas de trabalho que tem abertos hoje em Portugal, que alguns meios de comunicação falaram de que Portugal está até chamando gente de fora para poder ocupar essas vagas porque não consegue suprir a necessidade aqui dentro de Portugal com os portugueses. Então a gente vai conversar sobre isso, mas antes de lembrar você que se caso você gosta aqui do canal, primeiramente eu peço que você se inscreva aqui embaixo e aqui embaixo tem um botãozinho que vocês vão poder ver, que é de seja membro, para você participar das decisões dos assuntos que a gente traz aqui para o canal, como que a gente debate, o que a gente faz. O valor para participar do clube de membros claramente é um valor bem simbólico, só para que vocês também façam parte e ajudem no financiamento aqui do canal, ok? Bom, essa nota saiu tanto na SIC quanto em vários outros meios de comunicação aqui de Portugal. A SIC é hoje o principal meio de comunicação aqui de Portugal e o grupo, né, que envolve a SIC como um todo, e que falava justamente sobre essa grande necessidade, tanto para a restauração, né, para os restaurantes, para os cafés, para as padarias, quanto para a mão de obra para a construção civil, que dava aí um valor de aproximadamente umas 100 mil vagas de emprego abertas hoje em Portugal. Vamos para alguns pontos que eu separei aqui. Primeiro, para a gente botar o pezinho no chão com respeito a essa situação, porque muita gente acaba, não sei se exatamente se iludindo, mas criando uma imagem de que às vezes não é a real sobre Portugal com respeito a esse grande número de vagas. Primeiramente tem muita vaga de emprego hoje em Portugal? Tem. Tanto é que em alguns vídeos aqui anteriores eu mostrei para vocês de que se caso você entrar no LinkedIn, por exemplo, e você botar lá nas pesquisas, você vai encontrar um número imenso de vagas em diferentes áreas. E isso é importante destacar, não é uma área específica que hoje está procurando funcionários. Mas a grande questão é do porquê que está sobrando tanta vaga e por que é tão complicado de preencher esses postos de trabalho. Eu escutei há um tempo atrás uma pessoa falando de que se um português não quer aquela vaga, duvide. E eu não sei se eu levaria tão ao pé da letra esse comentário, essa dica, porque assim, existe um grande ponto importante de destacar, de que é muito comum de que um português, ele prefira imigrar, ele prefira ir para outro país da União Europeia pela liberdade que há, por conta, né, da questão dos tratados que existem dentro da União Europeia, e ganhar mais nesses outros países e não ficar aqui em Portugal, principalmente quem se forma na faculdade, para os trabalhos mais especializados, né, que precisam de uma formação de graduação. E isso acontece muito com os brasileiros que vêm para cá também, né, que acabam chegando e vindo para Portugal como uma porta de entrada e depois indo para outro país da União Europeia porque conseguiu um emprego, uma indicação, enfim. É bom sempre destacar algo que eu sempre comento aqui no canal. Não é porque se paga mais naquele lugar que você vai ter mais dinheiro, né? Ou seja, que vai sobrar mais dinheiro, que a sua conta vai rechear cada vez mais. Isso pode acontecer? Claramente pode, mas é sempre bom lembrar que um emprego que aqui paga, sei lá, 700, 800 euros e que na Bélgica paga 1.800 euros, lá você vai ganhar muito mais, mas o seu custo de vida também vai ser mais alto, porque o aluguel é mais alto, a alimentação é mais alta, todos os custos são mais altos. Por que eu sempre gosto de fazer esse comentário? Porque muita gente relaciona só o valor do salário e esquece dos outros custos. Claramente, como você administra esse dinheiro e como você faz a sua poupança com isso, aí é uma questão sua. Existe um ponto que é muito importante destacar para botar os pezinhos no chão, como eu falei no início do vídeo, com respeito a essas notas que saíram, essas notícias que saíram tanto aqui em Portugal como acho que chegaram no Brasil, que é a maior parte desses empregos que estão sendo divulgados são que pagam muito próximo do salário mínimo, que para 2022 é de 705 euros, sendo um dos salários mínimos mais baixos da União Europeia, lembrando disso, o que também reflete no custo de vida, que é mais baixo aqui do que em outros países, e que a maior parte desses contratos são contratos de tempo certo. A gente já fez um vídeo aqui no canal explicando os tipos de contratos de trabalho que existem em Portugal, porque aqui não existe carteira de trabalho. Aqui todos os trabalhos são feitos por contrato. Se caso você quiser, é só ver no link que está aqui em cima para você ver cada uma dessas definições. Mas, em resumo, o contrato de tempo certo é aquele contrato de 6 meses, aquele trabalho temporário. Claramente que para quem está no Brasil e pensa no salário mínimo de 705 euros e faz uma conversão direta, o que a gente já falou aqui no canal, que é um pouco complicado de utilizar esse meio de comparação, né? 705 euros dão aproximadamente 4.500 reais. Comparado com o salário mínimo do Brasil, é muito melhor você ganhar um salário mínimo em Portugal do que ganhar um salário mínimo no Brasil. Óbvio que se você está pensando em fazer a sua mudança, você deve entender de que quando você chegar num país, leia-se nesse caso Portugal,
você vai chegar aqui e não vai conseguir o mesmo trabalho que talvez você tinha no Brasil, que você vai ter que começar de baixo e que o salário mínimo é o suficiente para você se manter sempre que você for dividir apartamento, dividir as contas, ter uma vida mais regrada e entender de que aquilo é uma etapa até você conseguir crescer, né? Conseguir um trabalho que te pague um pouco melhor, que tenha condições de trabalho um pouco melhor, porque é importante destacar, desses 705 euros você ainda tem os 11% de desconto da segurança social, enfim, dos impostos que você paga sobre o seu salário. Então 705 é bruto, aí você tem ainda o desconto, que cai ali para 647, se eu não me engano, com os 10% de desconto, e aí as empresas geralmente pagam o auxílio alimentação, que é entre 4 e, se forem assim muito boas, empresas pagam até 6 euros de auxílio alimentação, que no final dá aquele equilíbrio, né, com respeito ao que você ganha de auxílio, com o que você perde dos descontos de impostos. No final dá um valor muito próximo aos 705 euros, se caso o seu salário no contrato for um salário mínimo, lembrando. E é importante remarcar, não significa também de que todas as ofertas de trabalho em Portugal elas vão ter um salário mínimo como remuneração, para também não desmotivar tanto assim você. Se vocês entrarem no LinkedIn ou em qualquer plataforma de classificados de emprego, vocês vão encontrar outras ofertas de trabalho que vão pagar mais e vão pagar muito mais em alguns casos. Claramente, a maior parte desses casos não vão estar lá especificados na oferta, mas todas as ofertas que requererem uma formação de nível superior geralmente pagam mais, obviamente, do que um salário mínimo, principalmente na área da construção civil, no caso das engenharias. Os advogados recebem um salário bem bacana aqui. Eu até perguntei esses dias para a senhoria, para a dona aqui da casa onde eu moro, quais são as profissões que mais ganham aqui em Portugal, e não foge muito do Brasil, né? São os médicos dentistas, né? Os cirurgiões dentistas do Brasil. As engenharias e o direito são, assim, os que mais ganham, e obviamente dentro das engenharias aí a gente tem a engenharia informática, que é o pessoal que trabalha com TI, que recebe salários muito bons aqui em Portugal. Para concluir, 2 comentários. Eu recebo com uma certa frequência pessoas me perguntando qual é a melhor cidade para vir morar em Portugal porque quer trabalhar. E você tem que pensar, na verdade, em 2 questões. Muita gente fala, então vai para Lisboa, vai para o Porto, porque são as maiores cidades. Não concordo tanto assim. Por quê? Sempre digo aqui no canal, quanto maior a cidade, maior o número de ofertas de trabalho, mas também o maior é a concorrência. Significa que você vai achar emprego fácil? Não se sabe. Tudo vai depender, obviamente, do seu currículo, da sua sorte, entre aspas, se as coisas vão se encaminhar para aquilo ou não. Geralmente, eu, quando faço as pesquisas, né, aqui para o canal, enfim, sobre oferta de trabalho, eu encontro muita oferta para cidades de porte médio. E lembrando o que significa uma cidade de porte médio para Portugal. São aquelas cidades entre os 50 e os 150 mil habitantes, ok? Não dá para comparar com o tamanho da cidade do Brasil, a gente já falou de que a lógica das cidades é bastante diferente, os serviços que tem nas cidades é bastante diferente e não dá para comparar pela população. Então, se você está planificando se mudar para Portugal, porque vai estudar e trabalhar, porque vai trabalhar e fazer sua vida aqui, não se desmotive, em primeiro lugar, pela questão dos salários, né? Faça uma boa pesquisa, entenda o custo de vida da cidade para onde você está pensando em ir, como eu já falei em inúmeros momentos aqui do canal. As principais cidades do país, Lisboa e Porto, vão ter custos de vida muito mais caros, né? A região metropolitana de Lisboa também, a região metropolitana do Porto também. Então dê uma pesquisada, se você quer ir para uma área muito específica, veja qual área de Portugal vai ter um melhor desenvolvimento naquela área. Por exemplo, eu quero trabalhar na área da TI, geralmente é no norte de Portugal, tem no país inteiro, mas a maior parte das ofertas que eu vi estão próximos da região de Porto de Braga. Você quer trabalhar na área da indústria têxtil, geralmente é próximo de Castelo Branco, da Serra da Estrela, enfim. Você quer trabalhar na zona industrial, aí você vai vir para a região de Figueira da Foz, Aveiro, Leiria, na região próxima à área metropolitana de Lisboa. Você quer trabalhar com o turismo, você pode trabalhar no país inteiro, mas principalmente no Algarve, é onde você vai encontrar maior oferta de emprego naquela área, e entender que quando você se muda de país, você vai ter aquele pequeno choque inicial, você vai ganhar menos no início, até você conseguir se estabilizar. Você tem que entender de que inicialmente você, ganhando um salário mínimo, não vai morar sozinho, você vai ter que morar com outras pessoas para dividir as suas contas. Enfim, são várias questões que você tem que pensar, e não só naquele número que vem no seu depósito de pagamento no início de cada mês, ou qual seja a forma que você for receber o seu pagamento, ok?
Bom, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se inscreva aqui embaixo, seja membro do canal, comente a sua experiência fora do país, sua opinião sobre o assunto, compartilhe com os amigos de vocês e a gente se vê no vídeo... Hoje é quarta, então no vídeo de domingo. Até mais. Tchau!